Colossenses capítulo 5, versos de 1 a 11. O dia do Senhor. Diz a palavra de Deus. Quer colocar o texto? Pode colocar o texto bíblico. 1 Tessalonicenses 5, a partir do verso 1 até o versículo 11. Irmãos, quanto aos tempos e às épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá de repente sobre eles, como as dores de parto à mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Vocês, porém, irmãos, não estão nas trevas para que este dia os surpreenda como um ladrão. Vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos alerta e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, de noite dormem. Os que se embriagam, de noite se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer despertos, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, encorajem e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Amém? Outra passagem que nós vamos trazer nesta reflexão desta manhã é 2 Tessalonicenses agora, capítulo 2, e os versos é de 1 a 12. Paulo escreveu a primeira carta, mas depois escreveu esta segunda carta, no capítulo 2, e também falou sobre a volta do Senhor Jesus e as manifestações que antecederiam a sua volta. Os versos de 1 a 12 da segunda carta de Tessalonicenses diz assim: Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, supostamente enviada por nós, afirmando que o dia do Senhor já chegou. Que ninguém os engane de modo algum, porque aquele dia não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, chegando até a sentar no templo de Deus, fazendo-se passar por Deus. Não se lembram de que eu costumava falar dessas coisas quando ainda estava com vocês? Agora, vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em atuação, faltando apenas ser afastado aquele que agora o detém. Então, será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo tipo de poder, sinais e prodígios falsos. Bem, com toda forma de injustiça, para enganar os que perecem, pois não acolheram o amor, a verdade, a fim de serem salvos. Por essa razão, Deus envia a eles um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoa, Senhor, as nossas vidas, fale ao nosso coração através da sua palavra, e nos advirta, nos leve, ó Deus, a uma vida de maior intimidade contigo, de maior
sobriedade, como diz a tua palavra, a fim de que possamos estar preparados para o retorno do Senhor Jesus e não sermos surpreendidos no dia em que o Senhor voltar. Nós oramos em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. As duas cartas de Paulo a Tessalônica encontram esta igreja num período de grande tribulação e de perseguição religiosa. Algumas pessoas já haviam, inclusive, algumas pessoas, inclusive, já tinham morrido por causa da perseguição romana. Paulo escreve as duas cartas na tentativa de ajudar esses irmãos a ficarem firmes no meio dessa tribulação e dessa perseguição. É uma carta de estímulo, uma carta de exortação a eles a permanecerem inabaláveis, apesar das ameaças que a igreja está enfrentando. Então, imagine, Jesus precisa trazer a estes crentes que estão sendo perseguidos esperança. Precisa estimulá-los a ficarem firmes na fé, em meio a esse momento tão difícil que a igreja estava enfrentando. Como é que Paulo faz isso? Bom, Paulo faz isso lembrando esta igreja, nas duas cartas, que Jesus está voltando. E que não há razão para se preocupar, não há razão para se deixar atemorizar, porque Jesus está no controle de todas as coisas. E no momento oportuno, Ele vai voltar. E aquela vitória aparente de Roma sobre a igreja vai ser revertida. E a igreja vai prevalecer no final. Então Paulo tenta mostrar a esta igreja que a volta do Senhor é o que traz esperança no meio da dificuldade, da luta, da opressão. Mas havia dois perigos que essa igreja estava enfrentando, até mesmo por causa da volta de Jesus. A primeira delas é o relaxamento espiritual. O que acontece realmente. Pode passar. O pensamento é mais ou menos, já que Jesus vai voltar mesmo, então tanto faz como eu vivo. Então eu não preciso me preocupar com nada. Não preciso me esforçar, Jesus vai voltar a qualquer momento, então, deixe eu viver a vida do jeito que eu puder, já que eu tenho pouco tempo. Então, muitos crentes estavam se tornando muito indisciplinados na fé, estavam sendo relaxados na sua fé com Cristo, porque pensavam, bom, Jesus está voltando mesmo, eu estou indo para o céu, está tudo certo. Algumas pessoas que já estavam abandonando o dia a dia comum, na expectativa de que Jesus estava já na iminência, a qualquer momento Ele vai voltar, pode ser hoje, então por que eu vou trabalhar? Pode ser hoje, então por que eu preciso ganhar dinheiro, preciso me esforçar, por que eu preciso passar pela opressão do meu patrão que me oprime, que me castiga? Eu vou ficar em casa, Jesus vai voltar hoje. Então havia um relaxamento que Paulo tinha que combater, e havia também falsas mensagens trazendo um engano espiritual. O que estava por trás das falsas mensagens? Jesus já voltou, já aconteceu, vocês ficaram, Jesus já veio, não há mais esperança. Então Paulo tinha que corrigir essa deturpação, e ele faz isso nas duas cartas. Na primeira carta ele chama esses irmãos à vigilância, chama esses irmãos a viver uma vida como se estivesse vivendo no dia e não na noite, ou seja, não de forma relaxada. Não durmam, estejam alertas. E na segunda carta ele corrige a questão das falsas mensagens. Olha, eu já falei para vocês, Jesus vai voltar, mas antes da volta haverá alguns sinais. E algumas pessoas estão falando aí que Jesus já voltou, mas ainda não cumpriu os sinais. Olha os sinais, aí ele fala do homem do pecado, ele fala da apostasia, como sinal de que Jesus estava já então na iminência de voltar, e isso ele está mostrando à igreja que não tinha acontecido ainda. Então vamos tentar entender esses argumentos de Paulo e ver como isso se aplica a nós. Estamos vivendo 2000 anos depois dessas duas cartas terem sido escritas. Muita coisa mudou, nós precisamos fazer uma leitura atual das evidências que Paulo traz aqui, e como essas mensagens de Paulo àquela igreja também nos estimula hoje. Amém?
Primeira coisa, o dia do Senhor virá repentinamente. Vamos lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos de 1 a 3. Está ali o texto. Ó. Eu destaquei algumas expressões, que são as expressões que mostram o que Paulo está querendo dizer com Jesus virá repentinamente. Ele usa expressões do tipo, virá como um ladrão à noite. E também compara a volta de Jesus a dores de parto. As duas expressões transmitem a seguinte mensagem para a igreja de Tessalônica: Jesus virá sem aviso. Jesus não mandará uma carta dizendo, ei, prepare-se, é hoje, 10:30 da noite de hoje, Jesus voltará. Então esteja atento agora. Se ele tivesse feito isso hoje, agora, se nós recebêssemos tal mensagem, eu não iria para casa nem para almoçar. Ficaria aqui na igreja, jejum, oração. Não é verdade? Você não faria isso? Se hoje, 10:30 da noite, você tivesse certeza absoluta que Jesus voltará? Talvez você pense, eu vou correr falar com meu parente, né, que Jesus está voltando hoje, eu preciso que ele se converta agora. Enfim, nós faríamos coisas diferentes daquilo que estamos fazendo, certamente. Mas ele quer que nós entendamos então, que no final das contas, assim como aconteceu no Antigo Testamento, porque essa ideia de dia do Senhor não é nova, não é algo que está acontecendo só nas cartas de Paulo. O dia do Senhor havia sido profetizado também no Antigo Testamento e já descrevia um evento sem aviso, algo repentino, algo que poderia acontecer a qualquer momento. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui com essa mensagem de vir repentinamente, é que o tempo é desconhecido. Você sabia que já houve várias previsões da volta de Jesus? Jim Jones, Nostradamus, isso sem contar os testemunhas de Jeová, adventistas, todos já disseram quando aconteceria a prova. Eu me lembro da virada do milênio de 2001, lembram? 2000 para 2001, quando foi virar o milênio, né? E, nossa, era um caos, tinha gente se enfiando dentro de bunkers, com um monte de coisa, nos Estados Unidos, porque eles acreditavam, vai vir o fim, vai acontecer. E passou aqueles dias, passou aqueles meses, e não voltou. Em 2012, lembra daquela previsão dos maias, lá, que todo mundo falava? Em 2012 foi um alarde também, nossa, é agora, é o fim, e não veio. Na época de Jesus, na época de Paulo, os cristãos também tinham essa expectativa iminente da volta. Eles acreditavam que Jesus voltaria naqueles dias. Tá bom? Quero que vocês entendam, não é só nós que temos essa ansiedade da volta de Cristo, e ficamos olhando os sinais e esperando que aconteça rápido. Não, também na época de Paulo isso acontecia. Então vem como ladrão à noite, a volta de Jesus é certa, mas é inesperada. Outra coisa que aprendemos aqui é a falsa segurança que o mundo dá. Há uma expressão que Paulo usa, que é muito comum para aqueles irmãos em Roma, que é a expressão paz e segurança. Sabia por quê? Porque esse era o slogan do Império Romano, paz e segurança. Eles pregavam que o imperador, ele era o promotor de paz e segurança para o império. E não é à toa que Paulo está falando, quando vocês ouvirem pessoas falando de paz e segurança, virá repentina destruição. Ele está falando de Roma, está falando, você ouve eles falar paz, você ouve eles falar de segurança, mas virá repentina destruição sobre eles. Hoje não é diferente, há um clamor pela paz. As pessoas ouvem isso em todo tipo de discurso.
Ainda mais quando nós vemos reportagens sobre guerra, como está acontecendo hoje em dia, e sempre aconteceu. As pessoas falam muito disso. Nossa, nós precisamos de mais paz, precisamos de mais segurança no mundo. Há uma ilusão de controle. O Império Romano achava que controlava a paz e a segurança, mas não controla. Hoje, as pessoas também acham que podem controlar isso. O presidente, seja ele dos Estados Unidos, seja de Israel, seja do Brasil, seja de qualquer país, tem a ilusão de que ele pode resolver a questão das guerras, que ele pode resolver a questão da segurança. Nós já ouvimos isso tantas vezes, mas quem conseguiu fazer isso? Nenhum. Por que não? Porque não está no controle humano conseguir essas coisas. É da nossa natureza, conflito, é da nossa natureza pecaminosa, guerra, contenda, e isso vai existir sempre enquanto o pecado existir, porque nós somos pecadores e o nosso pecado se manifesta assim. Também há uma promessa de juízo repentino, ele fala como dores de parto. É inevitável e progressivo. Eu me lembro quando a Giovana começou a sentir as dores de parto dos gêmeos. E nós sentamos e começamos a medir as contrações, o tempo, o intervalo das contrações. E cada contração ela sentia dor e esses intervalos iam ficando menor. E aí nós tomamos a decisão, vamos para o hospital. Está na hora. Quando chegou, acho que é 5 minutos, né, Gi? Entre cada intervalo nos intervalos de contração, nós entramos no carro e fomos para o hospital. Quem aqui teve essa situação também de contrações e correr para o hospital? A Vilma, mais alguém? A Leide, a Cleide, a Mônica, né? Não? Teve também? A Cláudia? A outra Mônica teve também? Não? Estourou e já vazou tudo. Você sabe que vai ganhar aquele bebê. Por que você sabe? Porque está acontecendo algo com você que não aconteceu em nenhum momento durante toda a gravidez. Nunca tive tantas contrações em tão curto espaço de tempo. Está chegando a hora, está chegando o momento. Ele diz, é desse jeito que vai acontecer, como as dores de parto. Você não sabe quando vão começar, mas você sabe que quando começar, chegou a hora do parto. Não tem como correr, vai acontecer. O mundo não está preparado, meus irmãos, mas o povo de Deus deve estar. O mundo vai se surpreender neste dia. Para eles, será um dia desconhecido, um momento onde eles acham que estão no controle, um momento em que eles não esperam o juízo de Deus, mas nós sim, nós sabemos dessas coisas. A palavra de Deus já nos alertou quanto a isso em muitas ocasiões. Há uma segunda verdade que precisamos entender aqui no texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, mas agora é dos versos de 4 a 8. Há uma exortação de Paulo para vivermos como filhos da luz. Paulo faz uma comparação entre dia e noite, uma comparação entre luz e trevas. E ele associa a vida do cristão como alguém que deve viver como a luz do dia, ou nas luz, e os ímpios que vivem nas trevas e na noite. Ele diz que a vida do crente deve ser como alguém que está vivendo em plena luz do dia. Vocês são luz, são filhos da luz. O Evangelho sempre deve transformar primeiro quem somos, para que depois possa transformar como vivemos. Filhos da luz, por isso, vivam como vocês são, filhos da luz. Vocês são transformados das trevas para a luz, vocês se tornaram filhos da luz e agora devem viver como filhos da luz. É assim que Paulo está preparando aquela igreja para a volta de Jesus. É assim que deveríamos estar nos preparando para a volta de Jesus. Primeiro,
nos falando da nossa identidade espiritual. Paulo afirma: vocês não são das trevas, vocês são filhos do dia. Paulo está fazendo uma identidade clara, diz o texto, são filhos da luz e filhos do dia, lá no versículo 5. Ele está dizendo algo que é característico nosso. Nós fomos feitos assim pelo Senhor em Cristo Jesus. É nossa natureza terrena, que foi desfeita e agora temos uma nova natureza feita em Cristo. Estão lembrados dos textos de 2 Coríntios, capítulo 5, versos 17? Lembram dessa passagem, bem conhecida? Estão lembrados? Não, né? Já estou crucificado, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Significa o seguinte: Senhor Jesus, o Senhor me refez na nova criação, ou seja, em Cristo Jesus. Quando eu nasci de novo, eu fui refeito pela glória de Cristo Jesus, e agora eu devo viver assim. A santidade não nasce do esforço para tentarmos sermos aceitos pelo Pai. A santidade vem de uma natureza transformada. É como se você estivesse ouvindo a seguinte mensagem de Cristo: igreja, entenda, vocês devem ter uma vida de santidade, não com base no esforço próprio, mas com base naquilo que Cristo fez em vocês. Ele já transformou a sua natureza. Ele já transformou o pecado em você, já não domina mais. Vocês já não são mais escravos dele. Então a vida de vocês devem ser vividas conforme essa nova natureza. Há muitos crentes que tentam viver uma vida santa sem levar em consideração a mudança de natureza. Qual é o problema disso? Você fica ou se torna um legalista. Alguém que fica cumprindo ordens, ou cumprindo leis. Não pode usar isso, não pode pôr isso, não pode ser assim, não pode fazer isso, porque isso é pecado, Deus condena. É assim que os fariseus viviam, eles tentavam agradar a Deus, mas não tinham uma vida transformada. Eles tentavam agradar a Deus na base da força, da opressão. Não pode fazer isso com as mãos, viu, Hélio? É pecado. Deus condena, você pare agora, senão nós vamos te excluir da sinagoga. E aí então ele fala: eu quero agradar a Deus, eu não vou fazer mais isso com a mão. Também não pode cruzar nesse ângulo. É desse jeito que era. Era exatamente assim. E as pessoas então tinham que se adequar a um sistema religioso cheio de regras, para tentarem agradar a Deus. E Jesus veio mostrar o quê? Não, vocês estão tentando errado, vocês nunca vão conseguir fazer isso. Não é assim. Eu primeiro preciso transformar a natureza de vocês, vocês precisam mudar aqui dentro, para que possam mudar fora. Por isso Paulo está lembrando esta igreja quanto a isso: vocês já têm uma nova identidade. Vocês já nasceram de Cristo Jesus, vocês já são filhos do dia, vocês não estão mais nas trevas. Esta é a nova natureza de vocês. Isso exige uma nova postura de vida, ou seja, já que vocês têm uma nova natureza, não durmam espiritualmente. Já que vocês têm uma nova natureza, estejam alertas e sóbrios. Já que vocês agora têm Jesus no seu coração, não andem mais como andavam no passado. A igreja corre o risco de adormecer de novo. Mas como? Quando? Quando perde a paixão pela palavra de Deus. Nós dormimos quando a Bíblia para de ser o centro das nossas vidas. Nós dormimos quando nós não estamos buscando a palavra de Deus com todo o coração.
Nós dormimos quando, infelizmente, somos negligentes a uma vida de oração. Nós dormimos quando nós, infelizmente, abandonamos a comunhão com a igreja. Nós dormimos quando, infelizmente, deixamos de agradar a Cristo e obedecer às suas ordens. Mas por que eu deveria fazer isso? Eu deveria fazer isso porque eu sou filho da luz. Porque eu tenho uma nova criação, fui refeito por Deus. Agora essa nova natureza exige uma nova vida. E Paulo ainda fala sobre a armadura do cristão, aquela armadura de Gálatas 5:20, ela aparece aqui de alguma forma, não completa como lá, mas ele lembra disso aqui, quando ele fala no texto, aqui vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Não te lembra o texto de Gálatas 5:22 e 23? Aliás, Gálatas não, o texto de Efésios, capítulo 6. Não te lembra? Essa nova natureza, essa vida que deve ser vivida agora, de olho na volta de Jesus, vivendo como filho da luz, exige que nos vistamos com essa couraça da fé, que protege o nosso coração, e o que protege a nossa vida é a fé que temos em Cristo Jesus. O cristão não deve perder a fé nunca, porque é isso que nos protege para a volta de Cristo. Ele fala mais, ele fala também do amor. Essa é a nossa natureza. Deus é amor e agora, como igreja, nós amamos. Deus é amor e agora, esperando a volta de Cristo, nós esperamos praticando o amor. E ele fala também do capacete da esperança da salvação. Note bem, ele menciona duas coisas importantes aqui: fé e esperança. Não há nada pior do que um crente que perdeu a fé e a esperança. Porque sem fé e esperança, o que você é neste mundo? O ímpio. Qual é a fé e a esperança do ímpio? Está em quem? Está no homem. Qual é a fé e a esperança de alguém que não conhece Jesus? A fé e a esperança de que tudo vai acabar bem. O ímpio não tem a certeza disso, ele não consegue ter esta confiança. Agora o cristão tem. Espera aí, eu conheço um Deus que na Bíblia se revelou, que me salvou, que me transformou. Este Deus me dá fé e esperança, alimenta a minha fé e esperança. Senhor, obrigado, porque mesmo que esteja sofrendo agora, e olhe, ele está falando a uma igreja que está correndo o risco de perder a cabeça. Mesmo que nós estejamos sofrendo agora, eu estarei sofrendo firme, cheio de fé e de esperança. Em que sentido? Tudo vai acabar bem, porque o meu Deus está comigo, mesmo que eu perca a cabeça por causa da fé em Cristo. Quem pertence então à luz, vive de forma diferente do mundo. Ele não se desespera pelas circunstâncias adversas, porque ele tem uma fé e uma esperança cravada em Cristo. Parte do trabalho de um conselheiro bíblico, ou de ajudar algum cristão a se levantar na fé, é exatamente restaurar esta fé e essa esperança. Nós tivemos aqui, algumas semanas atrás, aulas de aconselhamento com a Giovana, e nós estudamos um livro de aconselhamento bíblico, e um dos capítulos do livro, logo no início do livro, era sobre dar esperança. E o grande objetivo do conselheiro, de um crente, é nos ajudar a manter viva a esperança de Cristo. Quando você visita alguém que está desanimado na fé, geralmente é um problema de quê? Falta de fé e esperança. Deveríamos estar trabalhando isso, preparando-nos para a volta de Cristo, estimulando isso um no outro. Não desanime não, meu irmão, fique firme.
Vi que você não foi à igreja. Fique firme, o que está acontecendo? Os problemas estão avolumando-se, te sufocando. Lembra daquela parábola que Jesus contou sobre a semente que caiu entre os espinhos? Espera aí, vamos limpar isso, tira os espinhos, deixa florescer o evangelho no coração, deixa essa fé firme e viva. Restaura isso, não perca. Então é isso que Paulo está mostrando àqueles irmãos: vocês precisam viver uma vida diferente, porque vocês são diferentes. Ainda na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, nos versos de 9 a 11, ele fala de uma terceira base, que deveria nortear aquela expectativa da volta de Cristo. A esperança fundamental do cristão. É isso que Paulo quer mostrar àqueles crentes: vocês têm um motivo para continuar crendo, para continuar firmes, um motivo para não se desesperar. Primeiro, vocês têm um destino diferente. Olha o que o texto diz lá: não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação. Ele está dizendo àqueles crentes que estão sendo perseguidos: está doendo, está difícil, vocês estão perdendo muitas coisas, mas entendam, vocês têm um destino certo, garantido, e esse destino não é a ira, esse destino é a salvação. O quanto isso nos daria esperança no meio da tribulação, se você não tivesse dúvida absoluta nenhuma de que ao partir, você estará nas portões celestiais com Cristo. Quanto isso te encorajaria a continuar lutando com força e fé, já que você sabe que essa tribulação dura apenas um breve tempo, e que logo você entrará nos portões celestiais. Senhor, obrigado, porque eu tenho uma viva esperança em Cristo, de que a qualquer momento eu estarei contigo para sempre, toda dor e todo sofrimento cessará. Qual é a base dessa esperança? Ele também fornece àqueles irmãos, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês têm uma viva esperança de entrar no reino da luz, de entrar com Cristo, de que não foram destinados à ira, porque Jesus Cristo morreu por vocês e garantiu esta vitória. Ele morreu para vivermos unidos a Ele. Essa é a base da nossa fé, essa é a base da nossa esperança em Cristo. Senhor, está doendo, mas Tu estás comigo. O Senhor morreu por mim, o Senhor me deu nova vida, e o Senhor já garantiu a vitória para mim. Isso é mais do que eu mereço. E Paulo então encerra o seu argumento lá no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, dizendo: por isso, por causa disso tudo, por causa dessa nova esperança que ele colocou no seu coração, por causa dessa nova fé, por causa da certeza da vitória em Cristo, eu quero que vocês encorajem e edifiquem uns aos outros. Qual é a razão de vivermos unidos juntos aqui como igreja? Esse é o propósito. Está orando e dizendo para aquelas igrejas de Tessalônica, aqueles irmãos que estão sendo perseguidos e morrendo por causa de Jesus, se fortaleçam, se edifiquem, se encorajem com o quê? Com aquilo que eu ensinei a vocês, o Evangelho. A não perderem a fé e a razão do porquê vocês estão sofrendo tudo isso. É como se Paulo estivesse dizendo: a vida que vocês estão vivendo aí em Tessalônica está dura, está difícil, talvez não melhore, talvez vocês todos morram, mas entendam, não se abatam e não se desanimem, se encorajem, se ajudem a manter firme a fé, que não é para agora, mas é para depois.
Vocês já venceram. Essas tribulações são momentâneas e transitórias, mas vocês já venceram, porque quando partirem, vocês estarão firmes em Cristo. E ninguém vai abalá-los mais. O problema nosso é que nós estamos com uma expectativa de que o reino tem que se manifestar agora. Não, mas eu quero vitória já. Eu quero que Jesus já me garanta sucesso financeiro. Quero que o Senhor Jesus já me resolva todos os problemas. Eu quero a solução agora. E Ele está dizendo, não, querido, você não está entendendo. Você não é deste mundo. E as garantias e as vitórias que eu já te garanti também não são para este mundo. Aliás, Ele já nos disse, no mundo vocês terão o quê? Aflições. Ele já ensinou no Sermão da Montanha que aqui nós seríamos perseguidos, odiados por causa de Cristo. O Evangelho não se propõe a garantir a você vitória sobre os seus problemas, mas propõe-se a garantir a você a vitória sobre todo o problema em Cristo. Senhor, eu já venci os problemas. Por quê? Porque eles têm um dia para terminar. Já estão com a data e a hora contados. Quer o Senhor volte amanhã e eu esteja contigo nos céus, ou quer eu parta para a eternidade, de qualquer forma, a vitória já está garantida. E nós deveríamos nos lembrar disso o tempo todo e nos estimular com isso. Não há razão para ficar preocupados e ansiosos, não há razão para ficar desanimados na fé, por mais que estejam doendo e sofrendo, porque isto é por breve tempo. Nós somos filhos da luz, filhos do dia, e é por esta razão que Ele nos encoraja a continuar firmes na fé. Amém? 2 Tessalonicenses nos mostra outras evidências. Agora a questão muda. Ele escreveu a primeira carta, estimulou os cristãos, fiquem firmes, não se abatam, vivam como filhos da luz, se encorajem, se fortaleçam, por mais que vocês estejam sofrendo. Mas, depois de um tempo, Paulo recebe a notícia de que eles ainda não estão vivendo uma vida correta, de que ainda estão se deixando abater. E o problema agora é que existe um ensino errado na igreja. Pessoas estão falando lá em Tessalônica, primeiro que Jesus já veio, que o fim já aconteceu. Há uma mensagem distorcida sobre o tempo da volta. E aquela igreja agora está perdendo de novo a fé, porque se Jesus já veio, e eu fiquei, então Ele não me ama, então por que eu continuo ainda neste caminho, porque eu ainda continuo guardando a fé, porque eu ainda continuo crendo, se Jesus já voltou? Você viria à igreja amanhã, se hoje Jesus voltasse e você ficou? Próximo domingo, vocês fariam louvor aqui? Paulo, você pregaria semana que vem aqui, se você ficar? Você dirige os irmãos na fé? A igreja que ficou para trás, pastor Paulo, põe aqui a igreja do pós-arrebatamento, deixados para trás. E aí todo mundo se reúne aqui, vamos ficar firmes, ele voltou para os primeiros, mas voltarão para os últimos, essa é a nossa nova mensagem. É assim que você faria? Qual é a razão de você voltar aqui se hoje Jesus voltou e você ficou para trás? Espera aí, tem alguma coisa errada, né? Jesus me deixou para trás, então eu não sou dele. Essa é a conclusão natural que você chegaria. Então você entenderia o quê? Bom, se eu não sou dele, eu sou de quem? Estou destinado a quê? Então você chegaria à conclusão óbvia de que você é filho da ira, e que está destinado a sofrer as consequências disso. E você não voltaria mais aqui. Então aqueles irmãos estão correndo um grande risco de perderem a fé. Por isso Paulo os alerta aos perigos deste engano espiritual. Pode passar.
sobre os falsos que estão chegando. Olha lá, ele diz: não se deixem abalar, nem alarmar, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, supostamente enviada por nós, afirmando que o dia do Senhor já chegou. Ou que será hoje, ou que será amanhã. Não se deixe abalar por esse tipo de mensagem, não. Irmãos, nós vivemos isso, sabia? Nós temos crentes obcecados com relação aos sinais da volta do fim da volta de Jesus. E que simplesmente vão à internet, vão a todas as ferramentas de comunicação e começam a alardear. Olha lá, esse é o sinal, Jesus está vindo, é agora, é hoje, é essa semana, porque aconteceu um terremoto e a Bíblia diz isso. Aí já começa a alardear e todo mundo já começa a falar: Jesus está voltando essa semana. É agora, vai acontecer. Eu me lembro quando o novo Papa surgiu, lembra das discussões? Esse é a besta, e todo mundo fala: a besta está vindo aí. Bom, ele está aí já faz algum tempo, parece que ele não é a besta. Ele é besta, mas não é a besta. Ou pelo menos ainda não se identificou como sendo, talvez até seja. Talvez seja para daqui a pouco, talvez ele se mostre, mas o fato é, nós não deveríamos nos abalar por esses sinais, por essas coisas. Essas coisas não deveriam nos produzir, ou produzir em nós, desespero, preocupação, ansiedade. E Paulo precisa escrever uma carta inteira para uma igreja que ele ama muito, mostrando a eles para ficarem firmes naquilo que eles já receberam. Vocês já ouviram o que precisam ouvir, não precisam se atualizar com as novas mensagens escatológicas, com os novos sinais dos céus, para que então vocês possam ser mais crentes e mais fiéis. Vocês já têm tudo o que precisam para agradar Jesus, vivam na mensagem que vocês já ouviram. Não se deixe enganar facilmente. Há 2 eventos necessários que aconteçam antes do fim, e Paulo quer deixar isso bem claro, para que eles não se movam de uma vida de reverência a Cristo, a uma vida de desespero e angústia. E os 2 sinais são tão claros. Ele diz: primeiro virá a apostasia. A palavra apostasia significa abandono da fé. Os crentes vão deixar a sã doutrina, vão deixar a verdade, vão parar de crer e ter esperança em Cristo. Esse é um sinal que será evidente, por isso Paulo está falando, apostasia. Segundo sinal, virá ou será revelado o homem da iniquidade, assim que ele é chamado lá. Primeiro, em ordem cronológica, ele está dizendo isso. Primeiro, apostasia. Segundo, revelação do homem da iniquidade. Tessalonicenses, não se deixem abater, não se deixem abalar. Se essas 2 coisas não acontecer, então ainda não estamos no tempo do fim. Então, mesmo que vocês recebam uma carta, mesmo que aconteça de surgir uma nova estrela no céu, ou que alguém anuncie que o fim chegou, ou que algum grande pregador faça um grande estudo e publique na internet, e todo mundo veja que os sinais estão acontecendo, e todo mundo fique preocupado e ansioso, ele diz: há 2 sinais, e esses 2 sinais são a marca do início do fim dos tempos. Então, mesmo que você ouça grandes discursos espirituais na internet sobre a volta de Jesus, marcando coisas, dizendo evidências e tal, não se deixe abater, porque os 2 sinais de Tessalonicenses são claros e eles ainda não aconteceram. Pelo menos, ao que tudo indica, o segundo não. O primeiro eu já tenho minhas dúvidas, porque nós temos vivido um tempo de muito abandono da fé. Agora, ainda não surgiu o homem da iniquidade. Isso é claro. Pelo menos não. Ele pode estar por aí, mas ele não falou.
E há umas evidências claras com relação à ação deste homem. Coloca o próximo ponto. Paulo descreve a sua natureza. Ele expõe que ele vem do inimigo e que ele tem uma postura de exaltação própria. Ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus. Ele se coloca acima do Senhor Jesus. Ele se colocará acima de Deus. Ele se autoproclamará Deus. Está dando características. Sabe por quê? Para que nós possamos identificá-lo. Será possível identificar este homem. Como? Primeiro, por causa da sua natureza. Ele se exalta como Deus. Ele se engrandece como Deus. Segundo, por sua atuação. Paulo fala, ele estará sentado no templo de Deus, fazendo-se passar por Deus. Ou seja, há uma atuação de engano religioso, de autoexaltação, há um mistério da iniquidade que já está em ação, Paulo diz lá. Esse espírito, ou esse sentimento, ou esse jeito do anticristo agir, já está em operação. Mas ele ainda não foi manifestado. Hoje nós vemos isso ainda mais evidente. Ele diz, vocês se lembrem de que eu estava sempre falando essas coisas para vocês. Eu fico imaginando que Paulo se sentava com os crentes em Tessalônica batendo papo sobre a volta de Jesus. É o assunto que ele falava com aqueles crentes. Então ele está lembrando, lembra, eu falava essas coisas com vocês. E que coisas? Sobre este homem da iniquidade. Eu falava isso com vocês quando eu estava aí. Queria ser uma mosquinha nessas conversas, né? E tentar entender ali mais alguns detalhes secretos que nós não fomos revelados, mas Paulo, ao que tudo indica, tinha conversado com aqueles crentes. Mas Paulo não só fala da sua natureza, e não só fala da sua atuação, do seu jeito de agir, mas também fala do seu destino. E o seu destino também está decretado. O texto diz que o Senhor destruirá este homem com o sopro da sua boca. Você já parou para pensar no que isso significa? Que este homem, por mais poderoso aos nossos olhos, ele não é nada para o Senhor Jesus. O nosso Senhor vai matá-lo só com a manifestação da sua vinda. Ele não vai precisar pegar uma arma, nem uma espada. Ele não precisa nem sequer apontar nada contra ele. Um sopro. E este homem, tão temido, morre. Sabe por que Paulo está dizendo isso àquela igreja? Irmãos, vocês não precisam ter medo desse homem, não. Vocês estão do lado do que já venceu. E este vencedor está contigo, então não tenham medo. Se disserem que ele já está lá, sentado não sei aonde, na Casa Verde, Casa Branca, Casa Azul, lá no Palácio do Planalto, ou no templo que será construído em Jerusalém, seja onde for, se esse homem está lá, acredite em mim, ele não tem poder nenhum. Diante do Senhor Jesus, ele não pode nada, ele está derrotado, é um miserável. Morreu. Então não deveríamos ficar preocupados com esse homem, amém? Amém. Você me dá mais um minuto para terminar? Ele fala do poder do engano deste homem, finalzinho lá do texto, pode passar, isso. A origem do engano dele, ação de Satanás com sinais e prodígios falsos. Preste atenção aos sinais. Ele diz, com todo tipo de poder, sinais, prodígios falsos. O livro de Apocalipse chega a dizer que ele faria, ou seria capaz de fazer cair fogo do céu. É algo tremendo. Estão lembrando? Por mais poderoso que ele pareça ser, Jesus só pode fazer isso
morreu. Quem é enganado? Paulo diz, quem é que ele está enganando? Quem esse homem vai enganar? Os que perecem, pois não acolheram o amor e a verdade. Crentes não seguirão este homem. Eles não serão enganados, porque eles conhecem Jesus, porque eles foram salvos pelo Senhor Jesus na cruz, porque eles creem que Jesus é o único Senhor, amém? Então, nenhum outro que se levante como Senhor será adorado por esta igreja. E será aclamado diante deste povo. Por quê? Porque nós crescemos ouvindo a mensagem: Jesus é o único Senhor, não haverá outro, e não há ninguém que possa se rivalizar a Ele. E há uma consequência espiritual para aqueles que seguem. E a consequência também foi mostrada por Paulo. Deus envia a esses que não creram em Cristo, o poder sedutor, a fim de que creiam na mentira deste homem do pecado. Este homem vai anunciar uma nova mensagem, que o mundo será seduzido a seguir, mas os crentes não. O mundo baterá palmas a este homem e o aclamará como rei, e ele os induzirá à ira de Deus. Crerão na mentira, mas nós não. Por quê? Porque nós não somos do engano e da mentira, nós somos da verdade. Aquilo deixou aquela igreja no seguinte ponto: eu entendi, Paulo, eu devo viver em vigilância. Eu entendi, Paulo, preciso ter discernimento sobre os sinais que Deus envia. Entendi, Paulo, eu devo viver em esperança firmada em Cristo, na fé de que Jesus está no controle de todas as coisas. E eu entendi, Paulo, que eu devo encorajar e edificar uns aos outros até que o Senhor Jesus decida o momento certo do nosso encontro com Ele. Essa mensagem ficou clara e estimulou aqueles crentes a passarem por esse momento de tribulação tão dura até o final, seguindo Jesus. Que essa mensagem também nos encoraje e nos estimule uns aos outros. E no momento em que vermos alguém desanimado, abatido, cabisbaixo na fé, que nós possamos lembrá-los: calma, estamos caminhando, estamos firmes, a vitória já está decretada. Não precisa ter medo, os problemas têm dia e hora certa para acabar na sua vida. Alimente-se com essa fé. Amém? Vamos orar? Feche os olhos. Amado Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós ouvimos na carta de Tessalonicenses, na primeira e na segunda carta, uma palavra de advertência sobre o fato de sermos luz, de vivermos como se estivéssemos vivendo de dia, nossos atos de bondade, nosso amor, nossa compaixão, aquilo que o Senhor tem feito em nossos corações, devem ser evidenciados, porque nós somos filhos do dia. Não devemos viver no pecado, porque nós não somos das trevas, e nem estamos vivendo num dia à noite. Então, ó Deus, santifica teu povo para a volta do Senhor Jesus. Mas também nos ensina, Pai, a ficarmos atentos, a discernirmos os tempos, a percebermos, ó Deus, que as evidências da volta de Jesus são claras, e nós não vamos e não devemos crer na mentira e no engano de Satanás, porque não veio para enganar a igreja, mas veio para destinar esses que estão perdidos à ira de Cristo. Ó Deus, obrigado por nos garantir a vitória. Com o sopro da sua boca, o mal cairá por terra. Com o sopro da sua boca, nós venceremos todo o mal e reinaremos com Cristo por toda a eternidade. Pai, alimenta a nossa fé com esta verdade. Nós estamos seguindo um Jesus que tem poder sobre todas as coisas. Ninguém pode vencê-lo, Senhor. E nós já fomos e já estamos, já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós oramos pedindo que o Senhor nos encoraje a fé, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Irmãos, vamos fazer assim, ó. Tem mais mulheres de novo, tá? Estão ganhando, então.